Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas. Para aqueles que já me acompanhavam por aqui, estejam presentes para que esse canal seja uma comunidade coesa. Esse é o meu novo objetivo. E para que ele vá à frente, eu conto com a participação de todos vocês. O meu intento será trazer vídeos diários. Assim, esse objetivo estará cada vez mais próximo de se concretizar. Bom, dito isso, eu gostaria hoje de tratar sobre o tema que abre o vídeo. A democracia ateniense, ela se inicia a partir da ação de Clístenes, um aristocrata ateniense que, por meio de articulação política e mobilização popular, conseguiu depor o tirano da época, que era Hípias. Com, então, a assunção ao comando da cidade, Clístenes consegue promover uma série de reformas que vão favorecer a divisão administrativa na cidade-estado e a possibilidade que os cidadãos pudessem, então, tomar decisões, participar da ágora, votar, dar sua opinião, depor governantes, colocar governantes no poder. Haviam alguns mecanismos incipientes em termos de sofisticação institucional e burocrática, mas eles foram iniciados ali. Bom, há críticas quanto a como isso se deu, principalmente tendo em consideração o arcabouço jurídico utilizado por Clístenes para promover essa transformação na cidade de Atenas, porque se valiam as teses tanto de Drácon como de Solon. Drácon, que deu origem à palavra draconiana, quando queremos tratar de excessos, né, no sentido jurídico ou político. Bom, dito isso, o fato é que Clístenes, então, conseguiu dar esse start e promover uma mudança que ecoa até os dias de hoje, porque estamos falando disso aqui agora. Então, aquele modelo foi analisado tanto por Platão como por Aristóteles e, posteriormente, mesmo com a queda da democracia ateniense na antiguidade, no século XVIII, as discussões sobre uma sociedade organizada sob aqueles princípios veio à tona de novo. Então, tanto no Renascimento como posteriormente no Iluminismo moderno, nós conseguimos observar que tais conceitos, tais princípios foram recolocados à baia e, bom, o resultado nós já sabemos. Hoje o país mais poderoso do mundo é uma democracia. Obviamente não uma democracia igual à democracia ateniense, mas na sua formação há os elementos ali então presentes. Bom, então a provocação, a colocação desse vídeo é sobre como a democracia ateniense serve ainda para que reflitamos sobre o nosso Estado enquanto não só país, mas pensando no Ocidente como um todo, podemos destrinchar alguns elementos que são interessantes. Dentre esses elementos, eu citaria alguns problemas. A democracia ateniense esteve sujeita à infiltração nela de figuras aristocráticas, oligárquicas, que capturaram a cidade e no final promoveu a sua ruína, pois a posteriori Atenas foi derrotada tanto por Esparta quanto por Tebas e depois as cidades gregas foram tomadas pelo Império Macedônico. Mas, ignorando essa digressão, outros elementos importantes a serem considerados na democracia ateniense eram o de que o povo, ao tomar decisões, tomava decisões pensando só neles, ou haviam aqueles que se valiam das regras estabelecidas pela democracia e ignoravam a ideia de bem comum e tentavam se valer daquilo. Então havia um receio, um medo, quando se analisa aquele contexto histórico, de que a democracia sempre poderia
desembocar na tirania, devido à letargia dos processos relacionados à tomada de decisão naquele cenário. Ou seja, para que se decidisse algo, seria necessário deliberações, e as deliberações demoram. E essa demora associada à democracia é algo intrínseco devido à necessidade de discussão, de deliberação, de nunca ter uma decisão arbitrária, favorecia esses problemas. Então, quer dizer que a democracia ateniense era só problema? É claro que não. A democracia ateniense nos traz alguns princípios interessantes. Um princípio muito interessante, eu gostaria de me deter nele, era uma lei ou uma prática que era a prática do ostracismo, ou seja, aqueles que se utilizavam do seu poder para ter privilégios e inviabilizar o bem comum ou tentar concentrar poder em si, poderiam ser retirados da cidade. E eles ficavam em exílio por 10 anos. Eu não estou defendendo aqui que levemos os corruptos do Brasil para Galápagos, apesar de que isso não seria tão ruim. Mas a ideia aqui é que é necessário termos um olhar assertivo, rigoroso e objetivo quando se trata de lidar com crimes ou ilícitos ou atos malignos daqueles que dizem desejosos por governar ou por promover o bem comum. Bom, com base então nesse princípio, aqueles que visam a administração, que visam construir a nação, precisam ser imbuídos de responsabilidade. Eles não podem ficar impunes. O Brasil é marcado por oligarquias que assumem regiões e não saem de lá nunca mais e fazem o que bem entendem e mantêm o país subdesenvolvido e a miséria imperando em todos os sentidos que possamos analisar em indicadores socioeconômicos. Nesse sentido, então, olhar para esse princípio e tentar restabelecê-lo é fundamental. Então, você ouvindo isso vai pensar assim, bom, então estamos na sinuca de bico usual. Toda vez que discutimos sobre política no Brasil, a constatação usual é, bom, com os políticos que estão aí é difícil promover as mudanças, porque como vamos promover as mudanças se quem é responsável por fazê-las não querem fazê-las, ou é o problema? Bom, existem alguns elementos. Primeira consideração, não podemos ser generalistas, ou seja, nem todos os políticos são ruins. Ponto. Isso não entra em discussão. Segunda questão. Precisamos mudar aqueles que nos governam. Então, se nem todos os políticos são ruins, é possível então colocar pessoas adequadas na gestão pública. Em terceiro lugar, é preciso então desatar nós institucionais, comportamentais, que fazem com que essas pessoas consigam se manter nessas posições. Então, se nós visarmos a mudança do sistema de relações e do sistema de condução da coisa pública no país, é possível sim promover mudanças. É possível sim garantir o ostracismo daqueles que não realizam o que deveriam realizar no nosso país. E talvez aqui exija uma necessidade de repensar a democracia no país ou a democracia de um modo geral. A democracia é sim um modelo importante, é sim um modelo admirável, mas precisamos verificar esses vícios, esses problemas e tentar mudá-los. E tentar subverter a forma como a democracia funciona. Não subverter a democracia em si. Precisamos da democracia,
Precisamos da possibilidade de discussão. Precisamos eh, construir a mudança, e a mudança perpassa por diálogo aberto, como o que estou tentando fazer aqui com vocês. Mas alguns elementos que são dogmáticos precisam ser revistos. A ideia de voto, de meritocracia associada ao voto, e por aí vai. Muitas coisas podem e devem ser revistas quando pensamos em democracia brasileira, quando pensamos no arranjo que está colocado e quando pensamos que temos pouco tempo enquanto nação para fazermos uma mudança de rota. Caso contrário, o futuro não será promissor para nós. Mas essa é só a primeira de muitas discussões. Eu agradeço muito aos que ficaram até aqui e estarei aqui amanhã nesse mesmo canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.